Estamos felizes de estarmos reunidos aqui nessa data tão importante, dando abertura ao ano comemorativo, né, do nosso fundador, Bispo Gessé Teixeira de Carvalho. Nós temos aqui conosco seus filhos para esse momento, esse podcast, que vamos tratar da história dele. O Bispo Gessé tinha algumas coisas interessantes, o seu peculiar histórico, quando ele tem a experiência com o Espírito Santo e ele acaba sendo convidado a se retirar da igreja metodista. Houve uma resistência da parte dele, mas ele não teve jeito e veio então fazer parte do grupo dos 5 primeiros que formaram a igreja metodista uazeiana. O Bispo Gessé nunca quis estar à frente, ele sempre esteve à parte, mas as coisas foram acontecendo e a gente, por certo, vai saber um pouco aqui da história. E ele acaba se tornando o primeiro superintendente geral, depois se torna o bispo da igreja e ele continua até o final da sua vida como bispo da nossa denominação. Foi um dos fundadores que permaneceu fiel, homem íntegro, temente a Deus. E nós aqui estamos para estudar ver essa história. Eu estou aqui com o bispo Gessé, o primeiro filho do bispo Gessé, né? Tem o mesmo nome, só que muda um pouquinho, viu, gente? Um é Gessé com G, outro é Gessé com J, né? E temos aqui também o bispo Jamir, hoje bispo da 1ª região eclesiástica, e ali o bispo Joedi, que é o bispo da 4ª região. Então nós temos aqui hoje 5ª região, não é isso? 5ª. Era porque era para ir para a 4ª, foi para a 5ª. É isso aí. Nós estamos no podcast, gente. Isso aqui é a história da nossa igreja, que acaba fazendo parte da nossa vida, e de algum modo o Bispo Gessé provocou todos nós a chegarmos onde chegamos. Não, Gessé, Jamir, Joedi não escolheram, não falaram, eu vou ser, não. Eles foram vendo, acompanhando a história do Pai, sendo tocados pelo Espírito Santo e sendo discipulados, e hoje a gente pode ver a história de um homem que conseguiu, nesse feito de ter os filhos todos envolvidos no ministério, sobrinhos, como no meu caso, e outros, muitos que estão envolvidos da família. Era um homem íntegro e um homem de família, o Bispo Gessé. Interessante isso, né? E a igreja uazeiana é uma família, nós somos uma família. E estamos no intuito de iniciar o ano de comemoração. Se ele estivesse conosco, ele estaria completando 100 anos de idade. E nós estamos, então, com uma comissão chamada Identidade Uazeiana, que tem um projeto para esse ano, já indo combinar com os 60 anos da nossa denominação. Então está aqui conosco o Bispo Gessé. Vou dar uma oportunidade para ele se apresentar nesse primeiro momento, depois já automaticamente o Bispo Jamir e o Bispo Joedi, que podem se apresentar aqui nesse momento tão importante. Obrigado, pastor Adalberto. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da história do meu pai com vocês, com a igreja, e quero parabenizar essa iniciativa da Igreja Metodista Wesleyana, que é uma coisa muito rara. Quando eu fui convidado para participar, eu fiquei muito surpreso de um lado e muito emocionado por outro, por ver essa iniciativa. Parabéns, eu acho que a gente aqui vai descobrir bastante coisas sobre ele e vai lembrar de uma história que faz parte do metodismo universal, uma linha de esplendor sem fim. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Beleza, vamos lá, Bispo Jamir. Muito bem, quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria também estar aqui. Hoje, Deus me colocou à frente da Igreja Metodista Uazeiana, uma igreja que tem procurado agradar a Deus e cumprir o seu papel junto com as demais denominações. E quando foi apresentada ao Conselho Geral a proposta de iniciarmos essa comemoração dos 100 anos do Bispo Gessé, eu apresentei, o Colégio Episcopal, o Conselho Geral foram unânimes na aprovação e eu fiquei muito grato, porque estando à frente poderia pensar que é uma coisa que eu quis fazer, mas não, todo mundo aprovou, unanimidade. E eu estou muito feliz de estar aqui com meus irmãos, o Bispo Gessé, que hoje mora nos Estados Unidos, o Bispo Joedi, junto comigo no Colégio Episcopal. E espero que seja um podcast agradável, vocês aprendam coisas boas de alguém que realmente
deixou muita saudade. A Bíblia fala de um homem que morreu e deixou muita saudade. Falou dele porque não conhecia o bispo Gessé, não falaria dele também, né? Então eu creio que você vai ser muito abençoado, muito edificado com esta tarde, com esse podcast aqui, tenho certeza. Que beleza. Vamos lá, bispo Joedi, agora é a sua vez. Epa, beleza. Que bom estar com vocês aqui. Não é muito importante para nós como família. Eu sou o filho mais novo, embora não pareça, o bispo Jamil parece mais novo do que eu. Ele diz isso, né? É verdade. Mas eu sou mais novo, e bem mais novo, diga-se de passagem. Né? Tenho o dom da sabedoria, porque meu irmão Gessé é flamenguista, o bispo Jamil botafoguense, e eu tricolor, que é o melhor do Mundial. Né? Então, assim, é uma alegria estar com vocês aqui. No dia 5 de agosto, nós comemoraríamos 100 anos dele. Mas também, diferente de muitos outros pastores, que normalmente eram consagrados no concílio, eu fui consagrado no dia 5 de agosto. Então, no dia 5 de agosto de 2025, por ele, eu fiz 30 anos, eu fui consagrado por ele no dia 5 de agosto de 1995. Né? Fiz 30 anos de ministério, né? E me sinto muito honrado de estar aqui, estar com a identidade wesleyana, com os amigos tão capazes, para que este ano a gente possa não só contar a história, mas fazer essa história conhecida também para aqueles que ainda não conhecem parte da história da vida do Bispo Gessé e da Igreja Metodista Wesleyana, porque não tem como separar o Bispo Gessé da Igreja Metodista Wesleyana. Então é uma alegria, viu, pastor Adalberto? Eu acho que não tem como separar a nossa família da história wesleyana, uma vez que, como o Bispo Gessé começou dizendo, é uma história do metodismo, é uma continuação lá de Wesley, né? Nós somos uma sequência, e a Igreja Wesleyana, até por causa do Bispo Gessé mesmo, que não queria sair da Igreja Metodista, é tanto que quando você vai ver a história, você vê que ele foi o último a assinar, ele mandou uma carta à parte para o Concílio de 67. Ele gostaria de fazer a mesma coisa que o Wesley fez, continuar metodista, e realmente nós somos metodistas. E para continuar esse assunto, eu gostaria de convidar o Bispo Gessé a ir mais ou menos para a idade tenra do Bispo Gessé. Nós já conversamos alguma coisa. O Bispo Gessé, quando começou a sua vida, né, onde ele aprendeu a escrever, escola, colégio, a mãe dele, o pai, até o namoro, porque tem muitas pessoas, e até nós mesmo, como da família, não olhamos muito para a história lá atrás do Bispo Gessé. Por quê? Porque nós já começamos com ele e era tão ativa a vida dele que a gente não olhou muito para trás, não tem muita história dele. Mas o Gessé me contou umas. Vamos lá, Bispo Gessé. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que eu aprendi algo que quando você é velho, você tem o conhecimento, né? Você sabe de tudo, porque a experiência, eu estou com 73, eu sei de tudo, né? Só tem um porém, eu esqueço. Então, muita coisa eu já esqueci. Muita coisa da vivência com ele desde que eu nasci em 52, e foi logo depois que a minha mãe perdeu o primeiro filho. Então, numa viagem que eles foram fazer de avião, meu pai era militar, né? Ele era cabo do Exército, ele tinha desejo de seguir carreira no Exército, e só deixou por causa do ministério, mas foram fazer uma viagem naqueles aviões do Exército, né? Da FAB, que eles não tinham poltrona, era assentamento de lata. Uma cadeira. Você viajava de lado e o avião, e numa daquelas depressões do avião, minha mãe perdeu o primeiro filho, aí demorou um pouco para que eu viesse a nascer, e aí ele resolveu corrigir duas coisas. Primeiro, o nome dele, que ele no Exército, o nome dele era Gessé com J, e era, que é o que ele queria, mas na certidão estava com G. Então ele falou, quando nascer um filho homem, eu vou corrigir meu nome. Então eu sou o nome certo dele, corrigido, né? Mas Gessé, vamos lá, olha só, eu gostei, tá bom, o Bispo Gessé já está no Exército, mas esses dias eu ouvi uma história dele lá em Minas Gerais, que ele vai chegar aí, porque ele já vai no Exército depois que ele sai de Minas. Eu acho que lá atrás não existia o que nós temos hoje. Eu acho que antigamente era a classe pobre e a classe rica, não tinha classe média. E o
Bispo Gessé, com a família dele, era da classe pobre, morava lá no interior e tal. Faria Lemos, é a isso cidade aí. que ele morava. Eu queria dar uma ida aí lá. Eu não era vivo naquela época. Não, mas você sabe a história. Um pouco da história, né? Que ele me contou, uma vez ele me contou que quando ele começou a estudar, não tinha escola na cidade que eles moravam, escola nenhuma, então a minha avó, à noite, pegava o carvão do fogão a lenha e ensinava ele escrevendo no chão. Então ensinou as vogais, ensinou tudo, e ela não era uma pessoa que tivesse estudado também, mas ali foram as primeiras aulas que ele teve de aprender a ler e tudo, né? E foi crescendo, logo cedo ele perdeu o pai, então nesse período ele mudou para Juiz de Fora, por causa do exército que ele queria servir, e em Juiz de Fora ele fazia parte da Igreja Metodista Central de Juiz de Fora, ali na Praça Ralph, que acho que é o nome, né? É aquela praça central que tem a igreja até lá, tem a igreja está lá até hoje. E aí ele ali participando da igreja ainda militar, ele conheceu minha mãe e começaram a namorar, né? Mas não sabiam quem era quem. Ele falou que ele achava ela bonita e etc. E minha mãe era muito namoradeira, gostava mesmo de e tal. E acabaram que a coisa foi ficando séria. E ele... Nem eu sabia disso. Por isso que eu estou dizendo. E aí o namoro ficou sério, então ele quis conhecer a família da minha mãe. E quando chegou lá, meu avô, Valfrido, né, criou uma confusão, porque o Valfrido, pai da minha mãe, era irmão da mãe dele, da Eunice. Aí não, primo não pode namorar, não pode casar. E aí criou um problema muito sério. Meu avô expulsou ele de casa. Ele falou que teve que dormir à noite num lugar lá qualquer e tal. Mas tentaram terminar, mas não conseguiram. O amor ligava eles e ele e ela começaram a namorar mesmo escondido, até que falaram não tem jeito. E aí o meu avô Valfrido era uma pessoa... Ele era poceiro, a função dele era cavar poço, né, em Minas. E... Medroso que só. Isso eu não sei. Eu sei, ele era muito medroso. Aí meu avô acabou permitindo e eles vieram a se casar. E aí ele deixou o exército, mudou para o Rio de Janeiro e começou como dono, na verdade ele era sócio de uma transportadora ali na Penha. E eles começaram a morar em Del Castilho, foi quando eu nasci, e ele como da transportadora, e o mais interessante, pensei até em trazer a foto, mas eu não achei, do carro dele, o primeiro carro, que era um carro de luxo na época, todo de madeira, né? Era um carro de 4 portas, que na época também não era de madeira, ele ilustrava a madeira do carro, ficava limpinho, né? Rodas com aquela roda branca, né? Que tinha na época. Então era um carro todo, o câmbio era em cima e tal. E ele, como sócio dessa transportadora de caminhões, ele ficou ali, comprou o apartamento e depois ele sentiu que começou a fazer seminário, o seminário no Batista. Mas Gessé, dá uma paradinha aí, olha só. Quando você começou, você disse que o bispo Gessé estava no exército, que ele era cabo. Ele saiu do exército por quê, na realidade? Porque, como você disse, era o sonho dele. Como garoto, jovem, adolescente, o sonho dele era no exército. Ele vai para o exército, seguir carreira. Ele vai para o exército, se torna cabo, mas ele não pode continuar no exército. Por que ele não podia continuar no exército? Porque ele tinha problema de vista e o superior dele disse que no exército pessoas que tinham problema de vista não podiam subir na hierarquia. Então ele falou, não, para ficar cabo eu vou embora, eu vou trabalhar. Aí ele vai trabalhar e entra lá na empresa, se associa a alguém, começa ali uma empresa, compra um apartamento. Isso, lá em Del Castilho. Isso. Então, mas deixa eu voltar um pouquinho na história. O bispo de amigo, estou vendo que ele está surpreso aqui com alguma parte da história. Né? Então eu vou voltar um pouquinho na história. Né? Eu vou anteceder ao Gessé um pouco, porque a história ela tem o início com a minha mãe, na verdade,
na cidade de Petrópolis. Foi por isso que o meu pai escolheu morar em Petrópolis. Porque houve uma convenção, na época, um congresso de jovens em Petrópolis. E aí o meu pai era líder de uma mocidade e a minha mãe era líder da juventude de Muriaé. E o seu pai de Juiz de Fora. De meu pai de Juiz de Fora. Isso aí. A minha mãe veio, meu pai estava dirigindo, meu pai tinha uma namorada e minha mãe tinha um namorado. Goleiro do Fluminense ainda. Ainda era o goleiro do Fluminense. Isso aí. Ao ver a minha mãe, meu pai gostou muito dela e ela gostou dele. E ele falou para ela que iria terminar como ela falou que iria terminar. E isso aconteceu em Petrópolis. E não sabiam que eram primos. Não sabiam que eram primos. Quando meu pai chega lá, ele vai conhecer o vô Valfrido. E o vô Valfrido começa a conversar e percebe que ele é filho da Eunice, que era irmã dele. Quando meu pai, e aí entra a história que o Jessé falou, de Juiz de Fora, que meu pai já morava em Juiz de Fora, quando eles casam, o desejo do meu pai era morar em Petrópolis, justamente porque o grande amor da vida dele ele encontrou em Petrópolis. Por isso ele faz de Petrópolis a cidade dele. Quando eu falei que o pai da Tia Naí era medroso, é porque eu ouvi a história da vovó. E a vovó dizia que ele ia lá, furava o poço. Aí o camada não pagava, ele não tinha coragem de cobrar, não. Quem tinha que cobrar era a vovó Alzira. Tem essa história. Ele tinha medo mesmo. Então ele não cobrava, não. A vovó Alzira ficava brava. Até tem uma história interessante, que é só para assim, saber como era a família, né? Um dia ouviram um barulho na casa à noite lá, o vovô se escondeu debaixo da cama e a vovó calçou a botina, pegou um pau e eles moravam numa casa alta e aí a vovó começou a andar com coisa que tinha gente em casa e o vovô debaixo da cama com medo. E depois foram descobrir que era um cabrito. Então esse negócio de mulher mandar já é antigo. Então. Isso é antigo, isso aí não é de hoje, não. então não, parece que não mudou nada. Muito bem, Jessé, gostei. Então vamos lá. O bispo Jessé era sócio de uma transportadora, tinha o carro dele, já estava bem crescendo, comprou o apartamento dele, que tem uma história bonita. Ele compra o apartamento e depois você vai lembrar o que ele fez com esse apartamento. Eu acho que pouca gente sabe. Mas o bispo Jessé, então, começa a prosperar secularmente, vai para o seminário. Seminário Batista do Sul. Isso, e por fim ele começa a trabalhar na igreja metodista. Porque ele sempre, a família toda foi metodista. O pai dele era metodista, meu avô, Valfrido, pai da minha mãe era metodista. E meu avô Valfrido, ele não tinha conhecimento, não era uma pessoa estudada, mas ele era muito crente. E ele plantou a igreja, inclusive a igreja metodista de Muriaé, quem plantou foi meu avô. Verdade. Então, assim, meu pai vem de uma família metodista, desde o vô Euclides, eu sei muito pouco sobre o pai dele. Ele me escreveu alguma coisa, mas muito pouco sobre o Euclides, porque ele mesmo não conheceu o Euclides muito profundamente. Então ele vem de uma família e ele estudou no Seminário Batista, porque era mais, na época, só existiam seminários internos e ele não podia ficar no seminário interno, porque ele trabalhava casado, e naquela época só podia ir para o seminário interno quem era solteiro. Então ele foi estudar no Batista do Sul, estudava à noite, se formou, mas não para ser batista. Nesse período ele era membro da igreja da Penha, onde o meu tio Josué, irmão dele, era um dos líderes lá da igreja da Penha. Então eles assistiam... Não, meu tio nunca chegou a seguir a lei, porque ele brigava muito. Ele era mais diácono. É verdade. Ele era mais na época chamava ecônomo, né? Então, eles assistiam na igreja da Penha, metodista, e então ali o pastor da igreja apresentou meu pai ao bispo da época, que meu pai já estava formado, então o bispo nomeou para Mantiqueira, que foi a primeira igreja dele, foi aqui em Mantiqueira, aquela igrejinha lá do morro. Quando eu comecei a conhecer a igreja, a gente veio para cá. E ele começou ali o ministério dele na igreja metodista. Desse ponto aí, Jessé, aí é que eu conheço o bispo Jessé. Eu estou com 6 anos, 6 anos, meu pai morava aqui em Mantiqueira e tinha uma banda na igreja metodista. E o bispo Jessé é muito carismático, chegou e conquistou. E aqui ele não ficou muito tempo em Mantiqueira, mas o tempo que ele ficou em Mantiqueira, ele marcou a história de Mantiqueira. Foi
É interessante isso. Ele não era um pastor explosivo, mas ele tinha um carisma, um amor, uma dedicação, uma fidelidade a Deus tão grande que ele conseguia unir e aquela banda se tornou uma banda muito boa. Inclusive, essa questão da banda, era comum ter banda na Assembleia de Deus. Verdade. E não na Igreja Metodista. A Igreja Metodista era uma igreja tradicional, né? Naquela época era só os sinários, aquele negócio todo, né? Uma liturgia bem engessada. Já Mantiqueira era uma igreja diferente. Primeiro porque ela ficava no alto e não tinham muitas casas. Era, na época, a Fábrica Nacional de Motores era o que dava vida a essa área aqui. É verdade. Então, todos os membros da igreja, praticamente, tinha alguém que trabalhava na FNM. Todos eles trabalhavam, até meu pai. O que acontecia? Era uma igreja, e por ela estar no alto, se destacava muito, e aí a banda tocava e trazia o pessoal. E meu pai chegou aqui e aí a coisa foi crescendo e ele muito animado, ele sempre foi um excelente pregador, um excelente mestre. Então a igreja tomou uma forma e ele apoiou a banda. Aí pessoas de outras igrejas vinham para ver a banda tocar, né? Nos cultos, todos os hinos a banda tocava. Isso fez com que a igreja de Mantiqueira, que vivia uma crise na época, de algumas famílias brigando uma com a outra, porque era uma igreja família. Verdade. Então, igreja família é um problema, né? Você mexe com um da família, você mexe com a família. E meu pai veio, conseguiu apaziguar todos, conseguiu fazer a igreja crescer. Nos últimos domingos, eu me lembro que a gente não podia entrar na igreja, muita gente, então tinha que chegar bem antes para poder entrar. E o pessoal ficava do lado de fora, assistia o culto pela janela, que tinham 3 janelas de cada lado, baixinho, então o pessoal ficava. E aí o bispo viu o crescimento da igreja e tirou ele daqui e mandou para Caxias, né? Onde ele foi morar do lado onde morava Tenório Cavalcante. Verdade. Que o Tenório Cavalcante era, na época, o terror de Caxias. Ele era o dono de Caxias. Eu vou até comer docinho para ver o cara andava armado e a gente morava do lado da casa dele. Então, era muito complicado. A igreja, o pessoal tinha medo de chegar lá por causa do Tenório. E acabou que meu pai foi fazer uma visita ao Tenório e acabou ficando sendo amigo. Aí ele falou: pastor, aqui não tem problema, fala com os membros da tua igreja que eles estão protegidos. Pode vir aqui, ninguém vai tocar neles e tal. E foi um período em que a igreja de Caxias começou a plantar igrejas em outras áreas de Caxias, né, na igreja metodista. E assim foi o ministério dele, foi crescendo. Daí ele foi para Cabo Frio também, e lá abriu igreja em Búzios, enfim. Dá uma paradinha. De Caxias, o bispo Gessé acho que vai para Volta Redonda. Eu acho que é. Porque é o ano que eu conheço o bispo Gessé mais. Porque nesse ano de 64, acho que é 64, 63, 64, meu pai saiu da fábrica, ficou desempregado, minha mãe queria que meu pai arrumasse emprego, o seu pai já estava pastoreando Volta Redonda, ali no Aterrado, e aí a minha mãe conseguiu com a sua mãe para que o meu pai fosse lá, e eles arrumaram emprego na companhia para o meu pai, esse mecânico de manutenção. E a maior festa da minha época com o bispo Gessé começa aí, quando eu tinha 8, 9 anos, 7 anos, que a gente muda para Volta Redonda, vamos morar no Morro Quente, que era um bairro pesado, porque meu pai vendeu as coisas aqui. Eu não tinha isso tudo, não. Volta Redonda também estava lá, ué. Então, já tinha nascido. Então, mas eu vou te contar. Você não tinha isso tudo, não. Olha aqui, o Gessé tá certo. Deixa eu te contar. Isso, vai lá. Ele foi para Cabo Frio. Ele foi para Cabo Frio, daqui, de Caxias? Muito bem. Teve um acidente que marcou muito a nossa história. Naquela época, a igreja não pagava mudança, não pagava nada. Só nomeava, né? Nem dinheiro dava, nada. Não tinha salário, o pastor ganhava o que a igreja pagava. Não tinha esse negócio de secretaria, lá, né? Não tinha nada desse negócio, não. Então, uma maneira de punir um pastor na época era mandar para uma igreja de baixo recurso. Então, você queria punir um pastor, mandava para uma igreja que não podia pagar ele. E ele tinha que se virar. E o bispo Natanael, já naquela época, meu pai estava... era o bispo João Augusto do Amaral, já estava vendo meu pai meio como um pentecostal, porque meu pai orava pelas pessoas, meu pai impunha as mãos, isso não era comum no metodismo. Aí o bispo mandou ele para Cabo Frio. Isso, onde a luz acabava, tinha 8 horas da noite. E na viagem, e só tinha asfalto até Rio Bonito.
De Rio Bonito a Cabo Frio era estrada de chão. Eita! Não era o caminhão. E a nossa mudança... Vamos conhecer a história, já. A nossa mudança foi naquele caminhão aberto, né? Aquele caminhão de carroceria, que é carroceria desse tamanho, que põe lona, encheu tudo, e a gente ia no caminhão. Então, o que fazia? Punha toda a mudança na frente, atrás fazia tipo uns bancos, para a gente sentar atrás para ir na viagem. Junto com a mudança. Junto com a mudança. Meu pai e minha mãe na frente com o motorista e nós atrás com o ajudante. Só que o ajudante dormiu. E o caminhão ia, numa hora o caminhão bateu num buraco, o ajudante subiu e o caminhão foi. E ele caiu. E nós ficamos gritando pro motorista, para, mas nós estávamos longe. E aí tá aquele negócio e grita tudo lá, aquela confusão toda. E na época, era eu e o Jairo, o Jamir nasceu em Cabo Frio. Aí o que acontecia? A gente gritando, menino pequeno, até que o caminhão parou, o homem estava lá no chão. Aí pegaram o homem na estrada, aí conseguiram, não sei como, na época, colocaram no caminhão, ele quebrou o braço, ele se arranhou todo, tivemos que levar ele no hospital para para arrumar o braço dele. Chegamos em Cabo Frio de noite, não tinha luz, porque lá era luz de cabine. A luz de cabine começava às 9 da manhã e parava às 5 da tarde. Fora isso, era tudo escuro. Não tinha telefone, era uma cabine na cidade que você ia, tinha uma telefonista, você punha lá, aí você ligava. Nós somos velhos, hein? Nós somos velhos. Aí, Cabo Frio, nós chegamos em Cabo Frio, aí foi Ainda bem que eu não estava lá. Foi um dos melhores ministérios do meu pai, Cabo Construiu Frio. a igreja central de Cabo Frio. Ele abriu tudo. Aí começou, na época, Búzios. Pastor Norino se converteu. Lá tinha, né? São Pedro de Aldeia. Sei o que, tem outros bairros, hoje são cidades, né? Entre Cabo Frio e Búzios, tem a igreja ali que ele pastoreou no meio ali. Então, assim, e interessante que meu pai depois comprou o que a gente chamava de guarda-louça. Sabe o que é? Não. Era um Ford. Sabe sim, da Bertu, velho? Era um Fordzinho com 4 postos, só tinha uma lona. O tanque de gasolina ficava atrás. Só que de Cabo Frio até Búzios, Porto Novo, tem um negócio do chão. Um dia nós estávamos andando, tanque de gasolina caiu, o carro para. Era um sufoco. Só que ele plantou várias igrejas naquela área. Foi dali que aí o bispo deu um presente para ele, mandou ele para Volta Redonda. Aí em Volta Redonda, a minha mãe tem um casal de filhos. Beleza, olha só, tem uma coisa interessante, né? Que aí, quando o bispo Jessé está lá, que se converte a Ana Aurelina e tal, e ele vai para Volta Redonda, nesse período... Eram 3, a Ana Aurelina, Oséias e o Ziel. Eles todos lá se convertem na Igreja Metodista do Brasil. O bispo... Agora, quando o bispo Jessé já estava bem idoso, a última viagem que eu fiz com ele a Cabo Frio, e todo mundo disse que ele estava esquecendo, quando eu cheguei na Avenida Amaral ali, Amaral Peixoto, eu perguntei para ele, bispo, o senhor sabe onde o senhor está? Ele falou, eu estou na Amaral Peixoto. Ele já não lembrava muita coisa, mas ele lembrava da Amaral Peixoto como aquele lugar que foi muito importante. E aí ele vai para Volta Redonda. No centro da cidade, uma igreja que tinha um órgão, deve ter ainda um órgão de tubo, de caudas e tal. Era um negócio muito lindo. E aí o meu pai acaba indo para lá. E aí eu chego lá, conheço vocês, e o bispo morava na casa paroquial, do lado da igreja. Estava construindo um prédio atrás, e a casa paroquial. Para mim, a festa era ir dia de domingo para a casa do reverendo, meu tio, onde eu tinha o melhor almoço e onde eu brincava com eles. E sabe qual era a nossa brincadeira? Já certo, lembra qual era a nossa brincadeira às vezes? Não é possível. Ficar ouvindo os presos apanharem. Porque é do lado do a delegacia era do lado da igreja. Aí o delegado ele mandava bater nos presos. Então a gente escutava os presos gritando e tal. E quando prendia alguém, ele pendurava de cabeça para baixo, 2 policiais segurando as pernas do cara para o cara confessar.
Eu lembro disso. E o cara falava assim, não fui eu. Ele falou, vou te largar. E embaixo tinham as placas de carro. Mesmo que não tenha sido o cara falando. Não, é claro, mesmo quem não era. Bispo entra aí. Por que o bispo de Abi gosta do negócio? Que negócio do bispo de Abi? É por causa disso que ele gosta daquele negócio de luta. É desde pequeno que ele viu. É por isso que ele gosta de... MMA. Não, gostava. Mas aí meu pai um dia foi lá falar com o delegado para não fazer isso nos horários de cultos e não fazer no domingo. Porque o povo da igreja, às vezes você está no culto e tá o cara gritando, não fui eu. E o pau comendo. Os caras batiam com valer mesmo. Eu lembro, delegacia. Não batia pouco não, né? Não. Aí acabou que meu pai fez amizade com o delegado e tudo. E aí foi melhorando, mas aí ele falou, então tá, reverendo, eu não vou bater nos dias de culto, me dá os dias de culto e horário, que aí eu encaixo aqui o meu... Os pesos queriam culto todo dia. Olha só, para vocês terem uma ideia, bispo Gessé, antes de ser o Azerana metodista, ele fez amizade com o Tenório, que era um dos homens perigosíssimos de Caxias, né? Yeah. Depois ele vai à Volta Redonda e faz amizade com o delegado que metia chicote na turma. O homem era bom de relacionamento. O homem era... Em Petrópolis, o padre ficou amigão dele. A gente, E olha, assistiu culto lá no Exato. isso daí, ainda antes do bispo Gessé ser o fundador da Igreja Wesleyana, porque, na verdade, ele mesmo não se considerava fundador da Igreja Metodista Wesleyana. Ele mesmo, pessoalmente, ele não se considerava ele considerava uma pessoa que participou. E aí, Volta Redonda, bispo Gessé sai de lá e vem ser pastor aonde? E aí ele vai para Bangu. Aí é desgraça. Realengo. Porque na época tinha nascido Joedi e Alzira. Então nós éramos 5 filhos, 5 filhos. O bispo já era o bispo Natanael Inocêncio do Nascimento. Aí ele, para punir meu pai, né, ele manda para Bangu e Rio da Prata. Então meu pai tinha 2 igrejas, Bangu e Rio da Prata, né? Aí colocou a gente numa casa do lado da igreja do Rio da Prata, uma casa de 2 quartos, uma sala pequeniníssima, uma cozinha pequena, com 5 filhos. Metade dos móveis ficaram do lado de fora, e aí minha mãe juntou todas as camas para nós. Aí a Alzirinha era a única que ficava no canto, e nós todos na mesma cama, juntando uma cama de solteiro uma na outra. A gente tinha que pular uma para ir lá. E nessa época foi onde ele teve a primeira grave enfermidade. Ele estava fazendo a campanha Cristo é a Resposta, porque ele era secretário de Missões e Evangelização da Metodista na primeira região. Aí ele fez a primeira campanha chamada Cristo é a Resposta, que foi a campanha que impulsionou a igreja. E nessa campanha houve muita cura, muito milagre, só que ele ficou doente. Leucemia. Foi a primeira grave doença dele. Leucemia. E aí, quando ele foi diagnosticado, o médico que diagnosticou ele falou, olha, reverendo, o senhor, para viver, o senhor tem que parar de pregar, tem que parar de... Foi quando ele disse, não, já que eu vou morrer... E aí ele fez um negócio que é uma loucura. Ele falou, eu prefiro morrer no púlpito. E quase aconteceu 2 vezes, né? Então, o que aconteceu? Exato. São Paulo, ele caiu no púlpito. No púlpito. Então, assim, aí ele ficou com essa doença e a coisa foi se agravando. Ele foi piorando. E na época, o Jamil, o Joedi não devem lembrar com tanta clareza como eu, porque chegavam as pessoas lá, os pastores, falavam, ô reverendo, soube que o senhor vai para o céu antes da gente, vim aqui me despedir. Pô, a família em volta. Nem respeito com a gente eles tinham. Né? Aí a mãezinha procurava tirar a gente de perto, porque os caras vinham brincando, mas, poxa, tu vai falar um negócio desse? Vai falar um negócio desse com meu pai? Eu só lembro de coisa boa. Não, eu ficar, minha vontade era... Não podia fazer nada como pelo menos jogar uma pedra, eu queria jogar, né? Uns caras desses, iam lá e tal, e meu pai, não sei o que. Mas então, Gessé, isso aí não prejudicou você um dia, não? Não. Porque o pessoal hoje, o pai dele é perseguido, alguém debocha do pai dele que é pastor, ele fica revoltadinho, briga, larga do ministério, sai da igreja. Isso não te assustou, não? Nada. Eu só sei que tem muito pilantra. Isso eu sei que tem, no ministério. Então não me assusta mais, nem me assusta mesmo, nunca foi...
Eu olho pro cara, mais ou menos eu sei. Então, o que aconteceu? Aí meu tio, né? Tio Josué, ele falou, você tem que ficar com teu pai, não larga teu pai. Mas eu tinha 10 anos, ou nem menos que isso. E aí meu pai, onde ele ia, só que ele foi piorando muito. E um dia, eu me lembro que nós fomos fazer a última cruzada de Cristo é a Resposta na igreja de Realengo, que era uma igreja boa do distrito de Bangu. E a igreja estava lotada e tal. Fui eu e meu pai. Ele tinha uma Rural vermelha e branca, que era o sonho dele, gostava muito daquele carro. E nós fomos, eu e ele fomos. Isso era um sábado. E meu pai estava pregando e eu fiquei lá de fora. Assim, porque era muita gente. Eu não gostava muito de ficar perto dele, não, porque todo mundo vinha e raspava minha cabeça. Eu detesto isso e não faço isso com criança nenhuma. Mas, rapaz, não é a pior coisa você chegar a criança e balançar o cabelo? É algo desesperador. E eu não gostava disso, então eu não ficava perto dele, porque vinha, oi, Jessezinho. Aí a vontade era... Aí eu fiquei lá de fora. Meu pai está pregando, de repente ele cai. Ele caiu no púlpito. Ele caiu e ficou esticado. E houve um silêncio na igreja, muito grande. Todos sabiam da doença dele. Todo mundo sabia. Ele caiu, no que ele caiu, eu me desesperei. Eu corri, aí me seguraram, eu falei, eu quero ver meu pai, e aí começa o povo a chorar, um chora aqui, outro chora ali, e ninguém se levantava. E meu pai deitado, eu correndo, e um silêncio, sabe, aquele silêncio de velório. Aí, quando eu estou conseguindo me desvencilhar, alguém vê ele se mexer. Mexeu primeiro a mão, aí ficou assim, ele se agarrou no púlpito, se levantou, pôs a mão assim, aí falou, eu queria pedir os oficiais da igreja para irem orar por mim lá atrás. Porque a igreja, na época, tinha 2 portas. Até a gente brincava, uma para entrar e outra para sair. Né? Que saía muita gente também, igual hoje. Então... Não tem 2 portas, mas sai muita gente. Aí, meu pai... Aí saíram lá os irmãos e ele começou assim, ele pôs a mão aqui assim, pôs a mão no peito, aí falou, olha, eu preciso falar, vou terminar o que eu tinha que falar. Aí ele foi falando devagar, foi melhorando, foi se posicionando e acabou de pregar. Foi o primeiro apelo que eu vi todo mundo aceitar. Quando meu pai fez apelo, todo mundo aceitou, né? Que é a última vez, né? Pelo menos ele vai chegar lá em cima e falar bem de mim, né? Aí, tá, ele orou. E meu pai tinha um hábito, ele acabava de pregar, pedia que todo mundo ficasse sentado. Ele saía, ia para a porta para cumprimentar um por um. Aí dessa vez eu fiquei do lado dele. Aí um abraçava e chorava, outro abraçava e chorava. E outro pegava... Aí meu pai virou para mim, o que está acontecendo? Nada. Eu vou falar o que eu também estava em choque. Aí tá, o negócio todo, foi todo mundo embora. Só que o pessoal saía da igreja e ficava do lado de fora. Só não ia embora, não, mas só para olhar ele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí tal, acabou, virou o pastor da igreja de Realengo e falou assim pro meu pai, o senhor quer que eu vá com o senhor? Não, meu filho está comigo. Ele falou, o senhor tem certeza? O senhor está se sentindo bem? Meu pai, claro, estou me sentindo muito bem. Aí entramos nós 2 na Rural. E de Realengo, a Rio da Prata não é longe. Aí, ele todo lado calado, e ele também. Aí ele gostava de assobiar e ficar batendo no volante. Aí ele virou para mim. Ele me chamava de Tequinha. Tequinha, o que aconteceu? Eu falei, nada. Mas tá todo mundo esquisito, tu tá muito esquisito também. Nada. Aí chegamos em casa, claro, eu saí correndo, fui chorar no quarto, aí minha mãe... estranho. O que aconteceu? Virou para ele e falou, não sei, estava todo mundo esquisito lá no culto, acabou um negócio esquisito, já não fala nada, tem quem não fala nada. Aí ela me chamou e eu contei. Aí ele falou, isso aconteceu comigo? Eu falei, foi com o senhor. Ele, não me lembro de nada. Eu falei, como o senhor não lembra? Não lembro. Depois daquele dia, ele foi melhorando, aí foi o médico, aí o médico falou, o senhor ainda está vivo, reverendo? Então, estou me sentindo bem. O que o senhor está tomando? Não, eu só como rapadura. Porque uma irmã de Minas teve uma profecia de que se meu pai comesse rapadura, ele ficava curado.
Aí ela Ele disse, obedecia. aí ela disse que ela fazia rapadura para ele. E era uma rapadura mista, de mamão com, acho que é amendoim, né, que é rapadura? Não sei de que é a rapadura. Rapadura é de cana. Cana com não sei o que e tal. Aí o médico falou assim, o senhor come o quê? Não, rapadura. Porque uma irmã leva lá para mim, eu gosto muito de rapadura. Aí o médico falou, vamos fazer exame. Aí fez o exame de sangue dele. Aí, na época, demorava um pouco, acho que 15 dias, um mês, veio o resultado. Aí ele chamou meu pai lá e falou, ô reverendo, teve um problema no seu exame e nós precisamos repetir. Meu pai, perfeitamente, repetiu o exame todo, demorou. Aí chamou meu pai lá de novo e falou, ô reverendo, olha, trocaram o seu sangue lá no laboratório. O senhor não pode fazer aqui comigo, o senhor tem que ir no laboratório para fazer o exame lá. E o laboratório era... naquele hospital ali em Bom Sucesso, só ali que fazia. Ele foi, o Hospital Geral. Aí ele foi fazer o exame lá. Fez o exame, quer dizer, tiraram do braço dele, levaram na máquina e voltaram. E aí o médico chamou ele lá e falou, olha, reverendo, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. Teu sangue não é o mesmo. Inclusive, o fator dele mudou. Aí meu pai falou assim, que eu sei, você não tem nada. Mas não teve eu não sei exatamente onde foi, mas eu me lembro da mãezinha falando que uma tarde, um domingo à tarde, alguém bateu na porta, lá em casa, de terno, de chapéu, eu deduzi que alguém da Assembleia de Deus, eles andavam assim naquela época, né? E esse irmão falou assim, tem alguém doente nessa casa aí? Eu vi isso só da mãezinha, de vez em quando eu conto isso. Quem é? E aí ela falou assim, não, tem meu marido, Deus mandou orar por ele. Ele entrou, orou pelo paizinho e falou, Deus está curando o senhor agora. E saiu. Quando ele saiu, a mãezinha falou assim, não, eu nem dei um café pro moço. E ela foi atrás. E não tinha mais ninguém. Quando abriu o pão, não tinha mais ninguém. É interessante E isso. daquele dia em diante, a cor dele foi mudando. Quer dizer, às vezes eu conto isso em alguma igreja, eu digo, eu também não sei explicar, mas o que eu penso assim, parece que um anjo, né, se personificou, sei lá, foi lá, porque como é que o cara mal saiu, ela foi chamar para tomar café, não tinha mais ninguém na rua. É interessante isso aí. E isso aconteceu antes desse domingo, desse sábado. Exatamente. Você entendeu? Isso aconteceu, foi no início da semana. No início da semana. Foi até estranho, porque meu pai chegou no domingo, porque ele ficava cansado demais. Eu lembro que a leucemia deu 6 meses de vida. 6 meses de vida para ele. Era pro paizinho morrer, eu ter aí meus 4, 5 anos de idade. E ele se cansava demais. Ele pregava, muitas vezes ele terminava o sermão sentado. Muitas vezes, porque ele não aguentava. E ele, nesse domingo que ele pregou nas duas, e ele pregava nas duas igrejas, pregava em Rio da Prata, pregava em Bangu, e o negócio era feio para ele, o cansaço dele, né? Então, na segunda-feira, ele estava ainda deitado quando chegou essa pessoa lá, que a gente não sabe de onde, nem que bateu na porta, só falou isso, tem alguém doente aqui, e entrou, e a minha mãe ele entrou, orou e sumiu. Né? Sumiu. É interessante isso aí, Gessé, porque acontece o seguinte, depois disso aí, isso ainda está na Igreja Metodista do Brasil, né? Isso. Aí ele com a campanha Cristo é a Resposta, ele praticamente se uniu a alguns pastores metodistas, que estava lá o Zé Moreira e alguns pastores lá, e eles começaram a procurar alguns trabalhos onde havia o avivamento. Foram a Belo Horizonte, ele me contou essa história. Mas, Alberto, é o seguinte, com a cura dele, esse foi o problema da metodista. Com a cura dele, porque ele era um dos poucos, era ele, o Idelmício, o pastor Teodoro, que pregavam que Deus cura. Não, pregava que Deus cura. Pregava, mas os metodistas nunca acreditaram. Quando ele foi curado, aí o que acontecia? As pessoas pediam para ele orar, porque eles acreditavam que quem foi curado tinha o dom de curar. E aí meu pai começou a orar com imposição de mãos, os pastores iam, aí mudou a história para ele. Ele começou a pregar e com isso ele teve uma experiência de batismo com o Espírito Santo lá num congresso em Belo Horizonte.
que chamava Cremebe, um negócio assim. Granbury? Não, era um dos batistas na época, na época também surgiu o avivamento na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana e tudo, e meu pai se envolveu com Enéas Tonini, com José Rego do Nascimento, com essa turma toda, que era de linha tradicional, mas que tinha uma experiência pentecostal, que pentecostal na época era uma pessoa batizada com o Espírito Santo e que acreditava nos dons. Aí foi quando isso aconteceu, e aí não foi só a primeira região da Metodista, porque o caso dele foi assim, anunciado para todo mundo, e aí é que veio a perseguição que você está falando. Mas, é isso aí, mas acontece o seguinte, aí, não sei se por perseguição, não sei o que aconteceu, mas o bispo Gessé é tirado do Rio e mandado para Petrópolis. Uhum. Sim, Cascatinha. Ele vai para Cascatinha. 65. Isso aí. Aí, em 65, ele vai mandado para Cascatinha. E aí, ele ali já estava bem, isso que você está colocando, ele já estava bem avivado. Numa posição que não tinha como, no caso dele, puxar para trás, porque ele tinha uma convicção de cura dele mesmo. Né? Claro. Então, não tinha como o bispo puxar para trás. Ele vai para Cascatinha e aí começa o movimento que acaba tem a carta em novembro, que o bispo convida, desafia a parar com isso e tal, aquela carta histórica, aí a história da Igreja Juazeiana já é bem contada, e o bispo Gessé, ele acaba indo para o concílio também, e lá no concílio acontece a carta. Mas antes, a cartinha chamada Rosinha, que foi escrita num papel rosa, do bispo Natanael, a todos os pastores que acreditavam, primeiro, batismo com o Espírito Santo, em dons, especialmente dons de língua, e que oravam com imposição de mãos, porque o bispo dizia o seguinte: só quem impõe em mão na cabeça é macumbeiro. Então, ele chamava os pastores que impunham as mãos sobre a cabeça das pessoas de macumbeiro. Falar em línguas, para ele, era um negócio psíquico, um trauma, uma coisa irracional. Pessoas doentes, precisava de um psicólogo, um psiquiatra. E então falou que essas pessoas que faziam isso tinham prazo até o início do concílio para negar. Dizer, não acredito nisso, não vou fazer mais isso. Então, alguns pastores escreveram, não, eu não vou fazer mais, já que é a ordem do bispo, a Bíblia fala que eu tenho que ser submisso, então tá. Só que meu pai, ele não respondeu a carta. Nem disse sim, nem disse não, ele não respondeu. Alguns responderam, igual o Edelmício, igual o Gomes de Figueiredo, Valdemar Gomes de Figueiredo. Eles responderam que não, nós vamos fazer mesmo, quem é você e tal. Criaram problemas com o bispo. Tanto é que quando chegou no concílio, já na primeira sessão, o bispo Natanael já excluiu essa turma toda. Só que o paizinho foi o último, porque o paizinho nem disse sim, nem disse não. Quando o bispo chegou para ele e falou: Gessé, qual é a sua decisão? Ele disse: eu não posso negar o que Deus fez na minha vida. Isso já aconteceu, é lógico, depois da reunião da ponte. Que aí eles vão para a ponte. Antes da ponte. Aí o bispo Natanael, no terceiro dia do concílio, ele declara a lista dos pastores que foram expulsos. Ele usou essa expressão. Estamos expulsando aqueles que semeiam heresia entre nós. Aí deu o nome das pessoas e pediu que se retirassem. Aí que foi o grande erro dele, porque quando se retiraram esses 5, mais pastores começaram a sair. E aí eles tiveram que reunir na chamada reunião da ponte, dentro da Kombi do pastor Teodoro. E o que nós vamos fazer? Porque agora não fomos só nós. Saiu essa turma que está esperando. E agora? Como nós vamos fazer? Foi quando eles começaram a conversar, a orar. E isso foi para eles um caos, porque não esperava que a repercussão fosse tão grande. Em menos de uma semana, a Igreja Wesleyana alcançou 3.000 membros em vários estados brasileiros. E tudo aconteceu na primeira região, que é Rio de Janeiro. Aí, Gessé, aí é o seguinte, aí lá na reunião... O pastor saiu, o grupo saía junto. Aí lá na reunião que acontece lá, eles vão embora, o bispo Gessé morava numa casa da igreja. Ele tinha um salário da igreja, ele estava bem lá na igreja, em Petrópolis, em Cascatinha, e no outro dia, depois do concílio, ele chega, e aí
Como é que você viu? Como é que foi? Desempregado, fora da casa, sem nada. Não, pior... E sem igreja também, porque não tinha igreja, não tinha surgido. O pior disso tudo foi que um pastor, quando era nomeado para outra cidade, ele tinha um mês para mudar. Uhum. O bispo Natanael deu uma semana para o meu pai desocupar a casa. Com 5 filhos. Na época o Ayrton já estava com a gente. Já éramos 6. Já éramos 6 filhos. E o bispo falou, você tem que deixar a casa em uma semana, senão eu vou lá, vou jogar tudo na rua. Né? O bispo era boa gente. Aí meu pai, minha mãe correu e tal, aí minha mãe conseguiu uma casa no alto do morro, lá numa cubacinha, que não ia carro, não ia nada. E ela foi uma compra assim, não foi nem... Foi uma negociada. Se minha mãe tivesse estudado, ela seria... Hoje a maior empresária que eu conheci. Minha mãe conseguia vender copo de água vazio, né? Então, assim, aí conseguiu, nós saímos, só que no tempo que meu pai estava lá no concílio, que veio a notícia que ele foi expulso, a igreja de Cascatinha saiu toda. Quando meu pai chegou em casa, no dia 3 ou dia... No dia 6, 7. Ele chegou em casa, 6. Aí veio a notícia, que foi o Coro Pereira, que foi o cara que tomou a iniciativa, falou, olha, reverendo, nós já temos uma igreja, e já está alugado na casa da Efigênia, e já vamos lá. Aí meu pai chegou e se assustou, porque já tinha um grupo muito grande. A igreja de Cascatinha praticamente ficou com 2 famílias. E aí começou a igreja wesleyana, e ele muito apavorado, porque... Agora você imagina, com 6 filhos, sem casa, agora pagar aluguel, sem salário. Então ele viveu durante vários meses com a oferta de cada dia. Cada domingo o pessoal fazia oferta e dava para ele. Cada quarta-feira dava na mão dele. E era assim que a gente vivia. Eu acho que é aí que a sua mãe ganha o título de missionária. Porque acontece o seguinte, como você disse, não é que a sua mãe era uma boa negociante, era que era uma mulher de fé. A sua mãe, eu acho que quando ela passou pela experiência do tio ter enfrentado aquela enfermidade, morre, não morre, está com a garantia, e ele ali, ela por trás, ela se manteve muito forte. Muito forte, ela sempre foi muito forte. E ela, quando ela percebe que não tem saída e ela tem que assumir, ela faz uma outra coisa que já brincaram aqui, né? Da onde veio que a mulher manda. A tia Naí, na frente do bispo, ela já vai, já compra a casa, negocia a casa, arruma jeito de mudar, ela articula ali aquilo e é tão de fé que a partir dessa época muda um pouco até dentro da casa de vocês, que aí eu já estou mais ou menos, meus pais são convidados a sair da igreja metodista lá de volta, dando pelo o reverendo lá, meu pai tocava, e a família toda tinha uma banda desafinada, e toda vez que a gente ia na igreja, o órgão tremia. Quando a minha família chegava na igreja metodista do aterrado, o órgão começava a dar tremor, e o regente... Então, era desfunir do aterrado. É isso aí. Aí eles botavam a gente numa caminhonete que chamava capela e mandava para as congregações. Mandava, vai tocar na congregação. Vai para a congregação. Era a banda nada toca, nada canta. Mas aí o que acontece? Nesse tempo, a gente se aproxima do BGC, vai acontecer logo em fevereiro o primeiro concílio constituinte. Né? Em fevereiro já se marca o concílio constituinte e lá já em fevereiro saem as primeiras nomeações das 30 primeiras igrejas wesleyanas. Aí já um mês depois. Um mês depois, já estão 30. Nesse período, o bispo Gessé era apenas o pastor da igreja do Itamaraty, que havia se formado ali, e o bispo Gessé era o secretário ele se tornou logo no concílio secretário de educação e assume o Voz Wesleyana. Um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, renovar, restaurar, trazer de volta aí o primeiro escritor de Voz Wesleyana, né, que sai logo em 68, 67, finalzinho, sai o primeiro Voz Wesleyana explicando todo esse momento da formação. Só uma coisa, Adalberto, você falou da família da fé. Meu pai, se é uma coisa que nós herdamos, não só filhos, mas todas as pessoas que conviveram com ele,
nós herdamos duas coisas fundamentais dele. Primeiro dele era a fé. Meu pai acreditava no impossível. Ele nunca teve quando era coisas referentes à igreja e a Deus, ele nunca teve dúvida. E a minha mãe, ela não só compartilhava disso, mas ela também recebeu dele uma herança que era a honestidade diante de Deus. Meu pai era transparente com Deus. Meu pai, eu nunca, olha, eu sou filho, nós somos filhos, a gente sabe, meu pai nunca falou algo no púlpito diferente do que ele vivia. Nunca. Nunca meu pai foi questionado por nós filhos ou por alguém dele ensinar ou falar algo que ele não praticasse. E isso era uma coisa, não sei hoje, né? Mas isso era uma coisa muito rara, porque geralmente o pregador, ele, querendo ganhar, acho que, falava mais do que era. Meu pai não era uma pessoa, um pentecostal da linha de pessoal de sapatinho de fogo, nada disso. Meu pai, ele ficava olhando, os caras falavam, ele olhava. Às vezes ele dava um aleluia. E às vezes fazia assim, ó. Quando ele fazia assim é porque... Então ele era assim, e era uma pessoa assim, super Mas é sério, nisso. eu gostei disso aí, voltando lá atrás. O que seu pai fez com o apartamento que ele comprou, que ele tinha antes de ir para o ministério? Meu pai tinha um compromisso, que hoje o Joedi tem. Eu não, aí, nunca Joedi, tive. Olha aí, pega aí, segura aí. Eu não tive, eu não sei o Jamir, mas... O meu pai tinha, ele se sentia responsável pela família dele e da minha mãe. Então, meu pai levava mantimento todo mês para minha tia Noêmia, para a avó Alzira, para Muriaé. Ele fazia as compras dele e muitas vezes ele comprava coisas melhores para doar do que para nós. E quando o tio Silas casou com a tia Dalva, o tio Silas, ele era assim... Pipoqueiro. Não sei. Ele vendia pipoca na esquina. Ele era pipoqueiro. Daquela época. Eu sei, mas ele tinha pipoca outras coisas. E ele e a tia Dalva, aí começaram a vir as crianças e tudo, e meu pai tinha condições, já nomeado, foi quando ele foi nomeado para Caxias, que tinha a casa pastoral. Então ele doou o apartamento de Del Castilho para o tio Silas, né? Que era um apartamento que na época, se ele fosse vender, né? Mas ele nunca fez isso. Ele nunca, para a família, era assim, era como se fosse família dele. Irmãos e irmãs da minha mãe, era como se fosse família dele. E ele cuidava mesmo, ele sabe, ele levava, a gente levava lá. Eu, como lá. Motorista dele, várias vezes fui levar. E o Joedi, um dia a tia Naí foi usada por Deus para me ajudar quando no início da igreja. No início da igreja, pastor passava perto, não tinha às vezes nem compra em casa. E eu estava pastoreando em Resende, uma igreja que não tinha nada, eu e a Neide estava lá na varanda sentado esperando o que ia acontecer, e chega o tio G7, tia Naí, o bispo G7 e o Joedi, o motorista. No dia anterior, a tia Naí foi fazer uma compra e Deus falou com ela, faz uma compra e leva para Adalberto lá. E o Joedi estava lá, o Joedi que levou. E foi uma compra que durou uns 3 meses lá em casa. Joedi, aquilo tem sido até hoje um testemunho grande de como Deus usava o bispo Jessé, a tia Naí, e isso é uma coisa que não era, assim, pode dizer assim, não era só dele, mas era porque Deus tocou no coração dele, né? Fruto também assim, hoje também. O que acontecia... Não tanto quanto ele, né? Ele é insuperável. Ele é imbatível. Eu não cheguei nem perto. Meu pai era assim, meu pai considerava os pastores filhos dele. Essa era a forma como ele via um pastor. Então, aí quando um pastor passava qualquer aperto, ele já deu carro para pastor, ele já pagou prestação, ele já tirou pastor de negócio de banco, ele ia... sabe, ele tinha... A grande diferença, Jamir, dos pastores de antigamente é que os caras eram crentes. Hoje eles são profissionais. Não, mas hoje tem muito crente. Tem também. Claro. Não, mas tá ficando muito raro. Estou falando de um modo geral, de um modo geral, né? De um modo geral, hoje você percebe que
quando eu estava na ativa... Eu estou esperando chegar a história aí, da onde começa a lembrar as coisas. Por enquanto só está lá atrás, eu estou quieto, viu? Eu estou só puxando ele. O que eu percebo, assim, a grande diferença de lidar com os pastores, eu via como o paizinho lidava com os pastores, e eu como bispo, como eu tive que lidar, é que os pastores de antigamente tinham um chamado... não era diferente. Tinha um chamado realmente para um ministério. Se tivesse dinheiro, ele ia. Se não tivesse casa, ele ia. Se não tivesse, não reclamava, nunca murmurava. E era difícil. Hoje, eles têm um chamado. Mas precisa de algo mais para que o chamado se realize. Eu não sou contra, eu não acho que... Hoje você tem que pensar na família, você tem filhos, enfim. O mundo mudou, a gente não pode querer... Seria uma ingenuidade a gente achar que tem que ser hoje a mesma coisa. Só que existem hoje outras maneiras que deveriam ser feitas para manter essa amizade, esse carinho, né? Para manter esse respeito recíproco. Que era recíproco também. Quando meu pai, quando os pastores visitavam meu pai, ninguém chegava de mão vazia também, não. Trazia eu sabia que ele gostava de quiabo, trazia uma galinhazinha, trazia queijo. Ninguém chegava lá para sentar na mesa para tomar café. Trazia também, quer dizer, havia uma coisa recíproca. Era uma coisa assim que a gente sempre via, né? E isso era legal demais. Isso eu achava. Por isso, quando você falou, você não foi traumatizado? De forma nenhuma, porque tinha esse lado positivo, como tem hoje. Tem hoje muita gente boa também. Mas foi por isso que eu quis interromper aqui, porque tinha uma coisa interessante do seu pai, do bispo Gessé, porque ele visitava o pastor da casa dele e ele fazia uma leitura não só do que o pastor estava passando, das dificuldades que ele estava enfrentando. Eu até tive o prazer de ir com o bispo Joedi lá no sul e visitar alguns pastores, que era o estilo do bispo Gessé. Ele ia na casa do pastor, ele olhava o que estava acontecendo, ele escrevia para todo mundo. Outra coisa, ele fazia assim uma leitura do que estava acontecendo, e ele, com um jeito todo especial e amoroso dele, chegava para o pastor e dizia: rapaz, você precisa mudar aqui e ali, né? Eu vou te ajudar, mas você precisa ir por aqui, por ali e tal. Claro, né, pastor Adalberto, que era também uma outra realidade. Porque antigamente, qual era o universo de pastores que a igreja tinha? Não é? Hoje, por exemplo, nós temos aí mais de 1000 pastores. Muito. Como é que você ia conseguir fazer isso? É praticamente impossível. Não justificando mas era outra realidade. Ele tinha uma coisa que eu detestava: dormir na casa do pastor. Isso, ele fazia. Era horrível. Quando eu ia com ele, esse negócio de dormir, quase sempre sobrava para eu dormir ou no chão ou no sofá da sala. Então, era muito difícil. Ele era, na época, né, o bispo e tudo. Então, assim, mas é o que o Jamir fala, e isso foi o meu grande conflito, à medida que as mudanças foram ocorrendo, por isso esse podcast eu acho que vai ajudar muito, as mudanças foram ocorrendo, se perdeu algo que podia apenas atualizar, podia apenas melhorar, não jogar fora, né? Esse companheirismo, esse respeito, essa lealdade que tinha, que não custa nada hoje você ser... Né? Hoje eu estou aposentado, né? Os pastores que trabalhavam comigo tem 2 anos que não me ligam, nem para saber se eu estou vivo, entende? Então, assim, eles eram os maiores amigões, né? Cara, comigo, cara, eu me aposentei, morri. Até eu escrevi um artigo, né? Se eu tivesse morrido. Aí coloquei lá, fulano, nem ia saber, fulano, né? Então, assim, porque essa lealdade, entre aspas, que existia, que eu acho que deveria existir, né? Não existe por parte de alguns. É verdade. Então, assim, esse podcast pode fazer a pessoa pensar: peraí, você daqui a pouco está aposentado. Como você disse, você tem 1000 pastores. Né? Prepare-se. Sim, eu acho. Prepare-se. Porque a realidade hoje é assim: eu sou muito teu amigo enquanto você me serve. E isso não é muito bom dentro da vida cristã. Mas Gessé, eu acho que tem um preparo. Tem que ter um preparo emocional. Talvez aí está outro ensinamento do Gessé, mas só que aí nós já estamos ultrapassando tudo lá na frente. Quando ele vai terminar também, ele tem uma questão de lealdade muito grande. Mas volta lá da Igreja Joseiana, quando começa a Igreja Joseiana, e o bispo Gessé ainda está lá em Itabaraty, a igreja dele já seguiu ele, e
quem se torna o presidente é o pastor Idelmício Cabral. Idelmício era atiradão, pentecostal da canelinha de fogo, e ele então começa um movimento diferenciado do Bispo de Sé, que já tem um grupo. Ele vai lá para aquela história toda debaixo da loja americana, e ele quer o centro da cidade, ele quer o movimento, e a igreja vai com uma potência muito grande, com um homem de frente, de fachada, de guerra, de batalha, e atrás com um homem bem sensato, bem família, bem seguro, bem acompanhado, né? E aí o que acontece? A gente vê que lá nos primeiros meses acontece o acidente. Então, 6 meses. 6 meses, mas o bispo, a diferença era tão grande que um membro perguntou um dia ao pastor Idelmício, logo no início da Igreja Wesleyana, o membro chegou para ele e perguntou assim: ô pastor, eu posso ir no cinema? Ali na Marechal Deodoro. E aí ele falou assim: enquanto tiver porco, vai ter lavagem. Foi a resposta dele pro membro. O pastor Idelmício, ele era bravo. Ele era bravo. Não, e o interessante, o pastor Adalberto, que ele morreu muito rápido, né? 6 meses depois. E aí aproveitaram, né? Muita gente aproveitou para dizer que era o fim da igreja wesleyana, né? Então acabou. Era maldição, né? Era maldição. Tá vendo essa igreja aí? Olha, Deus levou o líder para acabar com a igreja. Não, porque a morte dele foi muito esquisita. Ele sai do culto, ali na União de Luto, ele tinha um jipe. Cai na ponte ali. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele entrou, desceu o barranco, pela bateu lá embaixo. Foi pela berma. Aí, quando o jipe não capotou nem nada, o jipe desceu retinho. Ele bateu com a cabeça no canto faleceu. Ele sentado no volante. Assim, do nada. É como se fosse. E tinha mais gente com ele que não morreu nem nada. Foi só ele. Foi só ele. É interessante isso aí, porque aí nesse... Aí tu lembra, né? Aí tu lembra. Agora, a partir de agora... eu tô aí vivo e... Não, daí, a minha saída, exatamente nessa época, porque quando o meu pai era pastor do Itamaraty, eu decidi ir para o seminário. Aí nós éramos 5 seminaristas, 4 do Itamaraty e 1 lá de Cascadura, que era o Volney, Gladicélio, Paulo Silas, eu e o Wilson Damasceno. Você está vivo ainda hoje? Não sei. O pastor Wilson está vivo com Alzheimer. Então tá mais para lá do que para cá, né? Com Alzheimer a gente não sabe onde a gente está, né? Então, aí o que aconteceu? Aí meu pai conseguiu um seminário em Londrina. No Isabel. Londrina. Aí nós fomos para lá, e lá nós plantamos igrejas, foi quando conheci o Bispo Elisiário, enfim. E aí, daí para frente, eu saio da Wesleyana. Quando eu volto, eu fico 1 ano pastoreando a igreja de Lote 15 e Pilar, e daí eu saio para trabalhar com evangelização em profundidade, e aí eu fico fora da igreja e fico fora do podcast agora, que é com eles. Não, mas ainda tem umas coisas interessantes aí, por quê? Porque você nos metemos no seu, você se mete no nosso. Mas aí ele vai para Maringá, né? Não, Londrina. Ele vai para Maringá já é depois. Ele vai para Londrina, e os 3 escoteiros da igreja wesleyana, os 3 mosqueteiros, vão para Belo Horizonte. Não, eu também vou. Depois também foi. Então, teve um problema sério no seminário. Olha, aí tiraram isso da igreja. Tiraram a gente, mandaram a gente para Belo Horizonte para o seminário Batista, pastor René Feitosa. O STEB, né? O STEB. Aí a igreja resolveu, porque até então não pagava nada, porque em Londrina não pagava nada. Eu trabalhava, todo mundo trabalhava para sustentar. Eu pagava, eu encerava sala, enfim. Todos os seminaristas não recebiam nada da igreja, a gente tinha que correr atrás. Só que quando mandaram para Belo Horizonte, a igreja assumiu pela primeira vez pagar as mensalidades dos alunos. Só que o Wilson não foi, porque houve um problema com ele, nem o Paulo Silas. Aí fomos só nós 3. Eu, o Volney e o Gladicélio fomos para o STEB. Só que na época quem era o secretário de finanças da época era o pastor José Moreira da Silva. Rapaz, Ele não pagava mais nada. Quantas vezes eu fui tirado da fila da comida porque a igreja não pagou?
Eu ficava horrorizado. Aí o pessoal brincava, colocava osso no nosso quarto, se a comida de vocês a igreja não paga. Aí ligava para ele, filhinho, esqueci. E a gente não tinha nem como ligar, quando lembrar, 2, 3 meses. Então foi um sufoco, cara. Lá em Belo Horizonte foi um sufoco. Se não fosse o pastor Zéias, que foi pastor lá na igreja... Cidade Industrial, que socorria a gente. O Zéias é que foi o cara que socorria a gente lá nos apelos. Ligava, pastor Zé, nós estamos sem comida. Mas aí foi então, foi aí você vai para Londrina e tal. Muito bem. Aí a igreja wesleyana sofre essa perca e o bispo Gessé acaba tendo que assumir. Aí o Jami já lembra bem. Agora... Porque o Gessé estava no seminário já. Mas quem assumiu primeiro não foi o Valdemar Gomes de Ferreira? Antes do meu pai. É verdade, é isso aí. Isso mesmo. Isso aí eu lembro. Valdemar assume, só que o Valdemar... Exatamente. Fica um pouco tempo também, né? É porque ele se engraçou com uma mulher lá e acabou... Engraçou. Eu não ia falar nada, eu não ia falar isso. Foi verdade. Ele achou engraçada ela. Aí acabou fundando a Igreja Metodista Pentecostal. Isso, aí ele sai. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Nessa época aí... ele acaba saindo e... Não, ele saindo sim, saindo não. Teve reunião, tem voz wesleyana, aí já começa a contar a história que a coisa foi complicada, foi bem difícil. Isso aí Não, mas ele esse assunto, vamos resumir. Aí meu pai pediu pra sair. Vamos aí, o bispo Gessé acaba assumindo, não como bispo, porque naquela época... Não tinha bispo. Não... Até o povo wesleyano não queria muita palavra bispo, né? Como também reverendo. A gente está falando aqui, pode ser que muita gente não sabe o que é isso. A palavra reverendo era a palavra que designava como que você deveria tratar seu líder espiritual, reverentemente. Então, quando você via um líder espiritual, você tinha uma reverência por ele. Então, ele passou a ser chamado reverendo, só por isso. Para ensinar as pessoas a distinção entre como considera um líder e como considera qualquer outra pessoa. Então, quando eu me refiro ao reverendo bispo Joedi, então é diferenciado de me referir ao pastor Adalberto. Então, a palavra reverendo, ela veio para dar esse ensinamento, não era um orgulho da pessoa, sou reverendo, não. Era um ensinamento. Quando surgiu a Igreja Metodista Wesleyana, todo o cuidado de não parecer metodista... Todo reverendo virou pastor. Virou pastor. E todo bispo virou superintendente. É isso aí. É essa a história. Então o bispo Gessé vai assumir como superintendente da igreja. Superintendente geral. E é interessante porque ele faz uma proposta do concílio, da primeira reunião geral que ele dirige, e ele propõe que o cargo de superintendente não fosse permanente. Sim. Ele propõe que se trocasse sempre a presidência. Houvesse eleições. Houvesse e mudasse. Só que, o que acontece com o bispo Gessé aí? Ele não consegue perder nenhuma eleição, né? Toda eleição ele ganhava. Toda eleição ele ganhava. Apesar das perseguições. Porque aí é muito interessante agora... Mas ele realmente era diferenciado, né? Ele era diferenciado. Por isso que o livro que eu estou escrevendo sobre ele, o título é Um Homem Fora de Sua Época. Meu pai não era daquela época. Meu pai seria, hoje, se ele fosse vivo, com a idade de 40, 50 anos, a igreja wesleyana hoje, se ela tem quantos mil membros? Mais ou menos 120. 120 mil membros, teria pelo menos 500 mil. Mas Gessé, então vamos lá, você vai dar esse livro para a nossa comissão? Com certeza. Aí, olha aí, beleza, comissão, né? Com certeza. Então, a gente tem aqui em público o que o bispo Gessé já tem escrito, né, que é parte importante, que é um dos motivos desse podcast hoje, não só conhecer a igreja wesleyana, não só conhecer o bispo Gessé, mas conhecer a obra dele, que acabou se tornando a igreja wesleyana. Ele então lá em 68, 67, 68, se eu não me engano, ele assume a liderança da igreja e aí... 68? Eu acho que é 68, tem o voz wesleyano que está lá no carro. Acho que é 68. Ele assume porque já no ano 68... Porque os dois foram passagem muito rápida. Foram 6 meses é um ano, é isso aí. Aí a história, eu gostaria de convidar todo mundo aí para
olhar direitinho. Nós estamos começando o ano, que vai ser um ano que essa comissão vai implantar a história da igreja, a história do Bispo Jessé. A gente vai nesse assunto aí, hoje nós estamos só começando. A igreja Wesleyiana, então, em 68, passa a ser dirigida por Bispo Jessé. Interessante que o Bispo Jessé tinha outra coisa que era bem peculiar dele, que era uma coisa que está bem difícil hoje. Ele não nomeava um SD ou um pastor de qualquer maneira. Fazia isso, Jamir? Não, mas ninguém pode fazer isso, né? Mas ninguém pode fazer isso. Você tá fazendo cosquinha, não, mas se alguém faz, tá errado, né? Mas saiu bem. Saiu bem, muito bem. Mas naquela época, eu lembro bem, às vezes eu conversava com ele e tal, eu dizia, mas Jessé, o fulano de tal tá lá como SD e não tá trabalhando, não tá fazendo. Ele fala, meu filho, você não tá vendo o homem espiritual que tá lá, porque uma coisa que o Bispo Jessé fazia muito, ele tinha uma particularidade, uma peculiaridade de ver a pessoa espiritual que o outro era indiferente do que o jeito. Ele não ficava olhando a pessoa por causa do jeito da pessoa fazer. Ele olhava a pessoa pelo que ele achava que Deus tinha chamado e a maneira do qual aquela pessoa seria usada no reino. É porque meu pai tinha um dom de discernimento. E o que acontecia é que ele olhava para as pessoas e ele sabia como é que aquela pessoa era na vida com Deus. Então ele... É claro que depois que a igreja wesleyana passou por um período, que eu não estava, não sei, ele mudou um pouco. Por isso que já para o meio do trabalho dele, ele mudou um pouco nessa perspectiva, mas isso era uma coisa que ele prezava muito. Ele olhava para um obreiro que ia conversar com ele, o que ele procurava ver qual era a intimidade daquela pessoa com Deus. Quando ele percebia que aquela intimidade era uma intimidade bíblica, então mesmo quando a pessoa não era um bom pregador, meio desastrado na administração, ele ainda conservava. Como o inverso também, quando ele via que uma pessoa era boa na administração e tudo, mas não tinha uma intimidade com Deus, ele tinha certas reservas com ele. Por isso que ele foi muito criticado em certas nomeações, em certas escolhas, que alguns achavam que é porque o cara puxava saco dele, coisa assim, mas não, é que ele discernia, ele olhava para a pessoa... nem o bispo escapa disso, né? Exatamente. Mas, assim, uma das coisas, né? As coisas assim que eu admirava demais no paizinho, né? E sempre que desejei ser assim também, o Adalberto, é que o meu pai, ele tinha uma simplicidade, uma seriedade, né? Uma fidelidade a Deus muito grande. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se o Joedi viu, eu nunca vi meu pai falar mal de ninguém. Não, nunca vi. Nunca vi. E olha, que ele tinha uns carnes de pescoço nas igrejas que ele passava. Muito. Você sabe disso? Meu pai, eu nunca vi falar mal, nunca vi perseguir, nunca vi vingança nele, nunca vi. Então eu não aprendi isso. Olha que coisa boa. Nesse ponto aqui, eu gostaria de dar uma paradinha com vocês, para a gente voltar lá na igreja wesleyana, 68. Quando, então, o Bispo Jessé assume, na verdade é o seguinte, sem estar muito na frente. E a gente vai dar uma conversada sobre isso. Falou? Falou. Gente, vamos lá.